seja muito bem-vindo a mais uma roda de conversa aqui com esse grupo que você já conhece, mais um convidado novo, especial, que é o Murilo. Murilo, seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade aí com a gente. E bom, vamos lá, vamos dar uma leve introduzida nessa lição 7. A necessidade de se conectar com o outro é uma das nossas características principais como seres humanos. E essa lição explorou um pouco mais sobre alguns aspectos da nossa criação, envolvendo a psicologia, trouxe assuntos que estão bastante em pauta, como a depressão, por exemplo, o princípio da igualdade de natureza, ou seja, a nossa humanidade, já fazendo até o link com o título da lição, e o plano de Deus para nós na questão da sexualidade. E, para saber agora a opinião de vocês, queria saber o que vocês acham sobre as interações sociais atuais e como isso tem refletido na vida de cada um. Bom, Cat, eu acredito que existem duas coisas que, para mim, mais me chamam a atenção. Então, primeiro, o fato da gente estar em pandemia, né, que a gente está se vendo de forma pela internet e tudo mais, mas, bom, acho que isso, infelizmente, fez parte, a gente teve que aprender a lidar com isso. Mas um ponto que mais, assim, me deixa pensativa é como hoje em dia a gente vê que o ser humano tem se tornado muito egoísta na forma de lidar, de falar com as pessoas. Então você vê Facebook, o Matheus adora essa analogia. Aquele seu irmão da igreja que está no Facebook brigando por política. Você fala, gente, não era para ser assim. Era para a gente não levar essas diferenças em consideração e realmente ver o que nos une, né? É para a gente parar de ver, nossa, você falhou nesse lugar e sim perdoar o outro. Eu acho que, infelizmente, pelo fato de a gente viver no mundo de pecado, todas essas coisas podem acontecer. Mas não sei se vocês têm percebido, mas atualmente essa quantidade de ódio assim na internet tem aumentado bastante até. Mas enfim, isso foi o que mais me chamou a atenção. Lógico, tem a parte positiva de tudo isso. A gente tem o Roda de Conversa aqui no canal. A gente teve a série do Despertar há umas semanas atrás e tudo mais, mas também tem esse ponto que me chama muito a atenção. Exatamente, a gente vê, como você falou, que a sociedade que a gente vive tem muito isso, né, agora da interação social. E a gente perde um pouco essa interação humana, né? Porque é muito mais fácil eu tô aqui na minha casa, entrar no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, ligar para alguém e conversar assim online, do que eu me disponibilizar de sair da minha casa e ir lá. A gente acha que fica muito mais confortável, né? Mas a gente perde um pouco do contato humano, que foi o que Cristo planejou para a gente desde a criação do mundo. E isso é um pouco triste, eu fico um pouco triste, porque a gente deixa de estar lá com os amigos, com as pessoas que a gente gosta, para ficar muitas vezes na internet. E a gente vê que isso é consequência do pecado junto com a criação do homem, né? Porque a internet e as mídias sociais são uma criação do homem. Então, isso tem nos tirado o foco daquilo que o Senhor quis pra gente desde o começo, que era essa interação humana e esse contato com as pessoas ao nosso redor. É muito interessante como a tecnologia e a modernidade trouxe muitas vantagens para nós. E conforme o tempo vai passando, eu acabo me sentindo um pouco mais velho e vendo pontos negativos, e alguns até chamariam de cringe na modinha atual. Mas o seguinte, que às vezes a tecnologia ela tem esses pontos negativos, como vocês citaram. A gente vê no Facebook, em todas as redes sociais, hoje em dia TikTok, Tinder, existem tantas formas de comunicação virtual que têm deturpado e alterado as relações entre seres humanos. E aí, levando para o contexto de uma relação amorosa, uma relação afetiva entre duas pessoas, eu acho que a gente aprendeu a demonstrar carinho através de emojis, de mensagens, textos na internet, só que até onde isso reflete exatamente o que a gente quer dizer. E aí, trazendo o contexto da lição, do que eu li para comentar com vocês aqui, eu acho que acaba deturpando um pouco do que seria o relacionamento, né? E, novamente, trazendo para uma gíria um pouco mais atual, muitos já ouviram falar de web namoro. As pessoas namoram virtualmente, as pessoas têm relacionamentos virtuais e tem muitos amigos também na internet. E alguns casos que a gente vê de pessoas que vivem no celular e o celular é tudo para elas, né? Eu não estou falando exatamente mal, porque tem pontos positivos, só que isso acaba alterando as relações. A gente
acaba só vendo um lado das coisas. Existe o seu grupo na internet que é todo bom, o grupo que é todo ruim. Existe a pessoa na internet que você se relaciona e você desenvolveu um sentimento, e você namora pela internet, e você não está vendo também os pontos negativos da convivência com aquela pessoa. Eu acho que isso muda muito o modo como a gente vê outras pessoas, e trazendo para o meu caso, com certeza, eu já me senti decepcionado vendo algumas pessoas que eu amo, que eu admiro na internet, tendo atitudes que eu não admiro, eu não acho tão legal. E tem pessoas que eu via na internet, eu admirava, achava maravilhoso, e quando eu vi pessoalmente, eu vi que também tem pontos negativos. Eu acho que a internet, essas relações atuais, elas mudaram um pouco como a gente conhece outras pessoas e interage socialmente. Sim, né? Tipo, as interações que a internet permite, elas nos trazem uma nova perspectiva, uma nova maneira de se conectar com as outras pessoas. Mas ao mesmo tempo, não é sendo retrógrado, que nem vocês comentaram. Eu penso assim, quando eu olho para a tecnologia, para redes sociais, internet, eu falo, meu, é uma coisa maravilhosa, é uma ferramenta muito boa. A ferramenta em si, ela não é errada. Eu acredito que as pessoas, os seres humanos, nós somos imaturos, na verdade, para lidar com isso, sabe? A gente não sabe muito bem como fazer as coisas. E quando você tinha que encontrar as pessoas para conhecer, tem várias coisas que acontecem ali. Você conhece a pessoa te viu, então você tem uma certa responsabilidade afetiva em relação a ela, você tem uma conexão assim, coisas, digamos, responsabilidades que vinham com o relacionamento e que faziam você também pensar com quem você relacionava, com quem você deixava de relacionar e tudo mais. Agora, quando a gente vai para a internet, parece que as pessoas não se tocaram muito que, assim, existe outro ser humano, às vezes, do outro lado. Eu falo às vezes porque essa sensação, as pessoas não sentem isso. Elas veem uma foto em um nome e pensam, eu posso falar o que eu quiser para aquela pessoa e aquilo não vai afetar em nada, porque ela não é uma pessoa, ela é um nome com uma foto na internet, entende? Eu sei que as pessoas não falam isso diretamente, mas é assim que elas acabam agindo. Quando você fala algumas coisas para uma pessoa numa rede social, isso pode magoar ela tanto quanto se fosse pessoalmente, sabe? Então é outro ser humano, tem sentimentos, tem responsabilidade, mas essas são coisas que nós nos acostumamos a criar quando a gente está lá num relacionamento pessoal, né, presencial, assim, com outra pessoa, quando os seus amigos e os amigos da pessoa conhecem, você percebe? Envolvem muitas, muitas coisas. Então, acho que, assim, atualmente, tem muitas ferramentas novas, e eu acho que as ferramentas em si não são ruins, porque Deus está acima de tudo, ele pode também usar essas ferramentas para conectar as pessoas, ligar as pessoas. Por exemplo, aqui nós estamos gravando esse roda de conversa, e você vai estar vendo aí nós se conectando com nós através dele, mas também existe um propósito que Deus fez nas pessoas estarem juntas, Deus nos ter criado para viver junto com outras pessoas, sabe? E, bom, falando até em propósito, né, como o Matheus comentou, ter uma visão elevada da humanidade também afeta a imagem que nós temos de nós mesmos. E de que maneira isso influencia a perspectiva de vocês sobre a sexualidade apresentada por Deus? Olha, Cat, eu acredito que, bom, como todo mundo já sabe, a gente vive num mundo de pecado e tal. Eu acho que isso acaba afetando um pouco, porque por tantas influências que a gente tem das mídias, do que a gente ouve, do que a gente vê, filmes, séries, enfim, muitas vezes a sexualidade acaba sendo deturpada. Mas o que é importante a gente lembrar é a gente ter um relacionamento tão assim forte com Deus que essas coisas, que a gente não seja atingido por isso. Primeiro, e outro ponto também importante, né? O que a gente contempla engrandece para o céu ou não, né? Eu acho que também isso tem a ver. E, bom, mas orar a Deus e pedir para que essas influências, que a gente seja luz, que a gente não esteja, assim, enraizado nessas influências ruins, mas que a gente possa ter a certeza de que qual é o real propósito de Deus para isso, para a sexualidade, que a gente bem viu na lição 4 que o Má passou para a gente, que foi muito boa, que a gente entende o real propósito de tudo isso, né? Então, eu acredito que a partir do momento que a gente está bem ligado com Deus, a gente vai ter a visão dele sobre nós, né? Então, tudo faz sentido. Porque por meio dele a gente tem uma visão mais clara e limpa do que é a gente e da sexualidade, inclusive. Então, eu acho que se a gente voltar os nossos olhos para o céu, todas as coisas vão estar, assim, resolvidas, digamos.
Sim, exatamente. Eu gostei muito disso que você falou, propósito, né? E é o que eu acho interessante que deve ser lembrado sempre, o propósito de Cristo com a sexualidade. Ele criou a sexualidade como uma dádiva para nós, como você falou, né? Eu acho que foi na lição 4. É algo para a gente sentir prazer, para a gente sentir satisfação, porque ele é um Deus de amor, ele quer que a gente se sinta feliz e goste daquilo. Mas o perigo tá quando a gente se esquece disso, né? A gente esquece que a sexualidade é uma dádiva de Deus e que ele quer que a gente se sinta especial com isso. Porque se a gente se esquece disso, a gente vai buscar prazer em outros meios. E isso não faz parte do desejo de Deus no contexto da sexualidade, né? Então, eu acho que a gente deve prestar bastante atenção nisso e lembrar sempre do propósito da sexualidade criada por Cristo. Verdade, Vicky. E eu acho que tendo em mente que Deus nos criou e Deus criou essa sexualidade, criou a nossa relação, as nossas relações, né? Nós como seres humanos sociais, como bem a lição diz, trazendo para o contexto do que a gente estudou na lição, três coisas são realçadas, lembrando do fato que nós somos criados por Deus e a nossa relação, a nossa sexualidade também foi criada por Deus. Primeiro seria a pluralidade, o fato de nós podemos nos relacionar com outra pessoa e sermos um só, assim como a Trindade. O segundo fato seria o fato de relacionamento, né? Nós temos seres humanos que precisam de relacionamento e o fato de nós não podermos relacionar é maravilhoso, porque quando você se relaciona com outra pessoa, existem trocas únicas, né? Quando você se relaciona de um modo como é previsto o casamento, né? Uma união perpétua. E a reprodução, que é o terceiro ponto que a lição cita como sendo único e maravilhoso da criação que veio de Deus, né? E tendo em mente que nós somos criados por Deus, o que isso afeta na minha vida, né? Para mim, eu consigo perceber os problemas que algumas deturpações que a tecnologia e a sociedade atual têm trazido para a sexualidade, e eu consigo identificar o que pode afetar a minha vida, o que é correto, o que não é correto, né? Assim como na internet temos coisas boas, também temos coisas ruins. Já foi falado sobre pornografia, nudez aqui na lição, tudo mais, e todas essas coisas que deturpam a sexualidade criada por Deus, né? De diversas maneiras. Então, para mim é isso. O fato de Deus ter nos criado, ter criado a sexualidade, a nossa relação, me ajuda a identificar o que vai deturpar e como posso evitar essa deturpação. Exatamente. E também tem uma questão muito ligada à identidade, né? Tipo, quando você sabe, quando você tem a consciência de que Deus te criou, como já foi comentado, o propósito com o qual Deus te guiou, o plano dele, você também não, você entende o seu valor, que você é valioso, sabe? Deus te criou para ser alguém valioso, não alguém para, talvez pareça muito pesado isso que eu vou falar, não alguém para ficar rastejando no chão e pegando as migalhas de prazer que existem aí no mundo. Deus te criou para viver algo bom, algo pleno, não para ficar pegando as migalhas, entende? Então acho que isso te ajuda, não me ajuda a entender que assim, muitas coisas que tem no mundo atualmente são migalhas. Eles não são tipo tudo aquela coisa grandiosa, esplendorosa que Deus planejou para você. Quando a gente fala de prazer, Deus que te criou, ele sabia, foi ele que estruturou isso. Ele que criou o universo, que te criou para ser uma pessoa que viva feliz, que viva plena. Então Deus tem algo muito maior para você do que as migalhas que o mundo pode oferecer. Então, entendendo essa identidade de quem você é filho, quem te criou e quem está guiando a sua vida, é mais fácil, acho que, olhar para as coisas que estão ao nosso redor e talvez enxergar quais delas são migalhas e quais delas realmente são os frutos que realmente vão transformar a sua vida ou deixar a sua vida plena e permitir que você viva uma vida satisfatória. Bom, agora é o momento do Fala Aí, então, Léo, pode rodar a vinheta. Momento Fala Aí! Bom, agora é o momento do Fala Aí, como eu disse. Você que está em casa, aproveita para dar uma revisada na lição. Assiste nosso vídeo completo, né? Acredito que se você chegou até aqui, você assistiu. E já pensa na sua palavra, deixa aqui nos comentários que a gente sempre gosta de interagir com vocês. A minha palavra dessa semana é interação. A minha palavra é equilíbrio. A minha é vínculo. A minha palavra é propósito. E a minha é conexão. Bom, para finalizar aqui esse vídeo, quero ler para vocês um trecho do livro Patriarcas e Profetas, da Ellen White, e até tá esse trecho ali na parte de sexta-feira da lição, então se você quiser ler na sua casa aí também, fique à vontade. Então vamos lá.
Quando os princípios divinos são reconhecidos e obedecidos na relação, o casamento é uma bênção, preserva a pureza e felicidade do gênero humano, provê as necessidades sociais do homem e eleva a natureza física, intelectual e moral. Por que eu quis ler isso aqui? Porque, bom, a lição desse trimestre é sobre sexualidade. E tem muitas ideias por aí que podem achar que a Bíblia pode ser limitante. Mas a ideia não é tirar a sua liberdade. Até porque Deus é o Deus do livre-arbítrio. Mas ele tem a intenção de te dar um ambiente seguro, de te dar proteção, de trazer o que realmente é bom. Então, que a gente possa pensar sobre isso essa semana. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, de comentar e falar a sua palavra que resume essa semana. Compartilhe com seus amigos. E é isso, até semana que vem. Eu olhei e vi... Olhei e vi... Olhei. Sou eu, né? Palavra É ele. Tem paz, mano. Tem paz.